galera, estamos aqui continuando nossa jornada pelo livro de 2 Crônicas. Hoje a gente vai falar dos capítulos de 13 até o 17, tá bom? A gente vai passar por 3 reis, o rei Abias, o rei Asa, ou Asa, não sei como é que você pronuncia, e ele vai terminar falando do estabelecimento do reinado de Josafá. Todos esses da linhagem de Davi, tá bom? Lá de Judá. O que acontece? No capítulo 13 vai narrar um episódio do reinado de Abias, que já foi dito lá em 1 Reis, mas que agora vai ser retomado com um pouquinho mais de detalhes. Vai acontecer aí um conflito entre Abias de Judá e Jeroboão de Israel. E Abias, apesar de ele ser narrado como um rei que repetiu os pecados do seu pai, né, não necessariamente andou nos caminhos do Senhor, quando ele vai confrontar o Jeroboão, ele traz o argumento de que o pessoal de Israel apostataram da fé, né? Eles desvirtuaram do culto verdadeiro a Deus, não usam mais os sacerdotes, tem ídolo, idolatria e tudo mais. E aí, com esses argumentos, Deus vai ao lado deles e eles vencem a batalha, apesar de Jeroboão ter armado uma emboscada para eles. E esse episódio, ele narra que quando você mostra os argumentos, né, a favor de Deus, para a glória dele, Deus sempre vai se manifestar. E lá em 1 Reis, quando o narrador vai falar do rei Abias, ele diz o seguinte: andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, dando estabilidade a Jerusalém. Essa lâmpada diz respeito à promessa de Deus de que a linhagem de Davi se perpetuaria. Logo depois do rei Abias, então, vem o rei Asa, tá? Que é o filho dele, ou seja, perpetuando a linhagem de Davi. E com o rei Asa, sim, foi um rei segundo o coração de Deus, que fez de tudo para poder tirar a idolatria, a prostituição de dentro de Judá. E o rei Asa, ele, por conta da fidelidade dele a Deus, teve um período de 10 anos de paz. E esses anos de paz, eles são usados para fortalecer o reino, e foi isso que o Asa fez, né? Ele até propôs que fosse construído muros nesse período, enquanto há paz, vamos construir um muro. E ele faz uma oração que eu gostei muito, que está em 2 Crônicas 14, de 11 a 12. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Eu já até comentei isso com vocês em textos anteriores, que às vezes a atitude óbvia é se render a um possível ataque, mas os reis que são segundo o coração do Senhor, eles realmente entregam para Deus a vitória, né? Senhor, aos olhos humanos não é possível vencer, mas se o Senhor estiver ao meu lado, a vitória vai ser garantida e o seu nome vai ser glorificado. Quando Asa volta desse combate vitorioso, o profeta Azarias faz um comunicado para ele, aprovando o que ele fez e incentivando a continuar, que está em 2 Crônicas 15, de 2 a 7. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Diante dessa profecia, Asa intensifica o trabalho dele de tirar os altares aos ídolos, né, e de realmente purificar a nação e para que todos voltem seus corações para Deus. Mas nem todo mundo é perfeito, e lá no capítulo 16, eu chamaria esse capítulo de O Deslize, né, porque o Asa, por livre e espontânea vontade, a Bíblia não diz que ele consultou a Deus, nem os profetas para isso, ele chega no rei da Síria e quer fazer um acordo lá com a Síria, né, para poder não atacar eles, essas coisas todas. E nesse momento ele é repreendido pelo profeta Anani, que vai dizer para ele que ele não devia ter feito isso, né? Que quando ele vai fazer um acordo sem consultar a Deus, um acordo com os homens, ele não está
Lembrando que a vitória é com Deus, mesmo que os homens sejam mais poderosos e mais numerosos, né? E a reação de Asa foi terrível, né? Tá lá em 2 Crônicas 16:10. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Então, o cara ficou nervosão, né? Por conta da repreensão. Apesar dele ter sido segundo o coração de Deus, ele teve um momento de deslize, né? E ouvir que você está errado é muito duro, né? E foi a reação que Asa teve aqui nesse momento. No capítulo 17 vai simplesmente narrar que o Josafá, o filho do Asa, reinou e foi um reinado relativamente tranquilo, mas vão ter algumas situações a mais que vão começar no capítulo 18 amanhã com a Dani, beleza? E aí, já leu a Bíblia hoje?